Hoje é a última palavra que eu tenho da série sobre o Espírito Santo. Domingo que vem eu começo outra série muito abençoada, mas a palavra de hoje também é uma palavra muito tremenda que Deus tem para você. Vire para a pessoa do teu lado e diga: abra o coração, porque Deus vai falar com você. Diga que você não vai sair do mesmo jeito que entrou. Você vai sair transformado em nome de Jesus, amém? Espírito Santo de Deus, nós pedimos a tua atuação. Usa a minha vida como um canal limpo, Senhor, para falar com o teu povo. E opera no espírito de cada pessoa aqui hoje. Que todos saiam restaurados pela tua palavra e pelo teu toque. Em nome de Jesus. Vamos acompanhar a leitura da Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 9 e 10. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Queridos, esse é um dos textos mais clássicos do Novo Testamento, até porque é o primeiro milagre de Jesus. E eu já preguei essa mensagem diversas vezes. Mas como a Bíblia se renova sempre, no seu casamento, né? Como a Bíblia se renova sempre, esta semana Deus me deu um outro entendimento desse texto. Porque o texto diz que faltou o vinho, e que chamaram Jesus, e que ele transformou a água em vinho. E sempre eu li esse texto com a seguinte compreensão. Porque quando o mestre Sala, o mordomo, ele prova o vinho, ele procura o noivo e diz assim: olha, todo mundo serve o vinho bom no começo e deixa o vinho ruim para o final. Mas você não, você serviu o vinho bom, o melhor vinho, até o fim. Não é assim que você sempre ouve? Pois é, mas o Espírito Santo falou comigo que a palavra aí não é serve o bom vinho até o final. A palavra diz: tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: o vinho de Jesus é o melhor até agora. E o que Deus me falou é que muitas vezes nós perdemos a bênção de Deus para o hoje, porque estamos esperando que o melhor de Deus está por vir. Olha para a pessoa do teu lado e diga: o melhor de Deus não está por vir, não. O melhor de Deus é agora. Amém? Glória a Deus. Por isso o tema dessa mensagem é o poder do agora. Diga para a pessoa do teu lado, diga: hoje, agora, você vai experimentar o poder de Deus na tua vida. Você vai sair daqui diferente. Quantos querem aplaudir o Senhor e dizer amém? Agora, pastor, o que te respalda? O que garante que eu possa experimentar o melhor vinho agora, o melhor de Deus agora? Eu quero dar para vocês algumas provas na palavra, garantias de que o melhor de Deus é pro agora. Amém? A primeira razão porque a gente pode afirmar com tanta convicção de que o melhor de Deus é agora na tua vida. Diga assim: nós podemos experimentar o poder do agora por causa da obra consumada de Cristo. João capítulo 19, versículo 30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Diga: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Queridos, o inimigo quer te distrair. Ele quer que você creia que o melhor de Deus ainda não foi realizado. Ele quer que você creia que talvez ainda exista algo que precise ser feito para que você se aproprie do melhor de Deus.
Mas a palavra de Deus diz claramente que Jesus clamou: está consumado. Olhe bem para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, tudo o que tinha que ser feito para que você vivesse uma vida de vitória e de plenitude já foi realizado. Amém ou não? Tem pessoas que acreditam que o melhor de suas vidas ficou no passado. Outras acreditam que a sua felicidade só estará sendo experimentada quando algo acontecer. Diga para a pessoa ao teu lado: você pode ser pleno hoje. Você pode receber a bênção de Deus agora. Diga assim: porque o melhor de Deus já foi realizado em Cristo, e eu posso experimentar isso agora. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Eu creio. É interessante, mas a Bíblia diz que quando Jesus clamou: está consumado, ele estava ladeado por 2 ladrões. Interessante, né? O justo morrendo pelos injustos e rodeado de 2 ladrões. Mas eu quero dizer que, do mesmo jeito que ele disse está consumado, de maneira emblemática, Jesus estava completando a sua obra entre 2 ladrões. Eu quero aproveitar esta figura para dizer que Jesus morreu para restituir você de 2 tipos de ladrões, de 2 tipos de roubo. O primeiro ladrão é o ladrão do passado. Diga para a pessoa ao teu lado: o passado pode roubar a tua alegria do presente. Tem muita gente que diz assim: eu era tão feliz quando os meus filhos eram pequenos. Eu era tão feliz quando eu podia fazer coisas que eu não posso mais. Eu era tão feliz quando eu era mais rico, tinha mais dinheiro, tinha mais condição financeira. Como eu era feliz quando a igreja era pequenininha. Tem muita gente que vem para mim: pastor, que saudade da igreja pequenininha. Eu não tenho saudade nenhuma. Muito pelo contrário, problema financeiro, luta, você pregava e ninguém se convertia. Eu não tenho saudade nenhuma. O bom é hoje, o bom é agora, que Deus opera, que as bênçãos de Deus fizeram a igreja crescer. Amém ou não? Não tenha saudade de um tempo que foi abençoado, mas que já passou. Assim como daqui 10 anos, 15 anos daqui, a igreja vai estar muito maior, eu não vou ter saudade daqui. Porque eu sei que o Deus fará lá será melhor ainda. Mas diga para a pessoa ao teu lado: o passado pode roubar a plenitude do seu presente. Mas o segundo ladrão que pode roubar o seu presente é o futuro. Tem muita gente que fica esperando o futuro para fazer o que tem que fazer hoje. Algum dia eu vou melhorar meu relacionamento com a minha família. Algum dia. Algum dia eu vou consertar meu casamento. Algum dia eu vou passar tempo com os meus filhos. Algum dia eu vou me livrar da droga. Algum dia eu vou começar a fazer exercício físico. Essa é para mim. Algum dia eu vou fazer regime. Essa é para mim também. Diga para a pessoa ao teu lado: hoje você vai tomar decisões para o agora. Porque Deus quer te dar a plenitude hoje. Amém? E tem muita gente dizendo: algum dia o avivamento virá. Não, hoje o avivamento já está aqui. Porque o Espírito Santo de Deus já foi derramado. Amém? Sabe, queridos, Jesus já operou e já consumou a sua obra. Não tem mais nada que ele tem que fazer. It's up to you. A bola está com você. Está me entendendo? Diga para a pessoa do teu lado: é hoje que vai começar algo tremendo na minha vida. Amém? A segunda razão porque nós podemos experimentar o poder do agora é porque o Espírito Santo foi derramado. Em Atos 1:8, Jesus está para ser assunto aos céus. E aí vem aquela palavra profética sobre a igreja: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto Judeia, Samaria e até os confins da terra. Este verbo, e recebereis, está em que verbo? Em que tempo verbal, queridos? Futuro, sim ou não? Então, do ponto de vista daqueles discípulos, a promessa do poder era para o futuro. Mas 10 dias depois da assunção de Cristo, desceu o Espírito Santo sobre aqueles homens. E ali nasceu a igreja. E a igreja já nasceu com um decreto de quebrar todas as barreiras humanas. Porque aqueles homens não eram mais fracos. Não era mais o Pedro medroso. Não era mais o João intempestivo e medroso. Aqueles homens não tinham medo de morrer. Porque eles tinham o poder do Espírito em suas vidas. O tempo do Espírito Santo é hoje. Sabe por que você pode viver o melhor de Deus hoje? Você pode tomar o melhor vinho hoje, porque o Espírito Santo habita em você. Diga para a pessoa ao teu lado: você pode até ser uma pessoa incapaz de vencer as suas lutas, mas com o Espírito Santo dentro de você, você é mais do que vencedor. Amém? Aplauda ao Senhor, diga: eu creio. O Espírito Santo em mim é poderoso para fazer aquilo que eu não sou capaz. Paulo tinha consciência disso quando ele dizia: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Ele tinha consciência de que ele era um vaso de barro, e a gente é de barro mesmo. Não tem excelência, não tem glamour, não tem beleza, não é uma porcelana, não é um vaso de cristal, é barro. Mas a Bíblia diz que o que tem em nós é um tesouro. E esse tesouro é a própria pessoa do Deus Todo-Poderoso, o Santo dos Santos, o nosso Santo Espírito, que habita em nós e que pode fazer grandes coisas na nossa vida, a despeito de nós, amém? É assim que Deus faz. Certa vez Moisés é uma das figuras mais interessantes da Bíblia, porque Moisés foi um homem que Deus livrou da morte e o colocou como príncipe dos egípcios, na nação mais poderosa na terra. E Moisés foi criado como príncipe, se tornou um guerreiro, certamente um homem letrado, inteligente, conhecia as ciências que eram muito conhecidas no Egito, teve a melhor educação, comeu as melhores comidas, vestiu as melhores vestes, e um dia, no auge da sua forma, da sua inteligência, da sua empáfia, ele matou um egípcio para defender um judeu. Você conhece a história? Foi expulso do Egito e por 40 anos, olha para a pessoa do teu lado e diga: 40 anos. Esse homem foi esvaziado da sua glória, do seu poder, da sua juventude, das suas concepções, das suas perspectivas. E esse homem virou um bronco. Interessante, porque a Bíblia diz que para os egípcios, ser pastor de ovelha era maldição, era vergonha. Isso é tão claro que quando José, 400 anos mais tarde, vai apresentar a família e diz: vocês não contem para o faraó que vocês são pastores de ovelha. E ele ainda diz: porque ser pastor de ovelha entre os egípcios é vergonha. Deus tirou o camarada da estatura de príncipe para a estatura de uma vergonha na sua própria concepção. E quando ele acha que tudo tinha acabado, que não tinha mais jeito para ele, Deus chama Moisés e fala: vem cá, meu camarada, agora você está no ponto que eu quis. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: às vezes Deus faz isso com a gente. Sabe quando o indivíduo está muito inchado, ele vem e puf, espeta para esvaziar. E aí quando o indivíduo esvazia, que ele olha para si e fala: eu sou uma caca. Deus fala: agora você vai voltar para o lugar de onde você foi embora, e você vai ser instrumento para libertar o meu povo. E aí Moisés começa a dialogar: mas pela lei, Senhor, como é que eu vou voltar para o Egito, da onde me mandaram embora?
Naquele tempo eu era jovem, tinha coragem, eu era o cara. E eu fugi. Imagina agora. E ele começa a dialogar com Deus. E o diálogo é interessante, está lá em Êxodo capítulo 4, versos 1 a 5, eu vou ler, você acompanha comigo. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão, um cajado, um pedaço de pau. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão e pegou-lhe pela cauda. E ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Sabe, querido, a partir do momento que o Espírito Santo veio na sua vida, é para fazer de você um Moisés no tempo presente. Mas não se esqueça, assim como Moisés era um camarada que já estava no declínio da sua vida, com 80 anos de idade, ele não estava mais na exuberância, ele estava no declínio. Mas Deus falou: eu vou usar você agora, de maneira que fique claro que o poder é meu, que a excelência é minha, amém? Diga para a pessoa ao teu lado: você pode até estar vivendo o declínio, aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é agora que Ele vai usar o poder na sua vida, amém? E sabe como é que Deus faz? Aplauda mesmo, libere esta palavra de fé na sua vida. E sabe como que Deus faz? Ele começa usando o que você tem na mão. Às vezes você fala: mas eu não tenho nada para Deus usar. Você tem um pedaço de pau? Você tem algum dom, alguma habilidade? Você tem vontade? Você tem disposição? Às vezes é só um pedaço de pau. Querido, pedaço de pau não dá para enfrentar um exército egípcio. Mas com Deus dá. Pode ser que você só tenha um pedaço de pau, mas você tem o Espírito Santo com você, e esse Espírito é capaz de fazer um pedaço de pau virar algo sobrenatural. E Deus fala para ele assim: joga isso na terra. O cajado na mão de Moisés não era nada, a não ser uma ajuda para ele bater nas ovelhas, ou até mesmo para subir nos lugares montanhosos. Mas quando saiu da mão dele, debaixo do comando de Deus, o sobrenatural aconteceu. E o cajado virou serpente. Deus está me mandando te dizer que quando você libera o que está na tua mão, pelo sobrenatural de Deus, aquilo vai realizar o impossível para os homens. Porque, meu querido, o cajado não vira serpente, mas na mão de Deus vira. E a Bíblia diz que Moisés fugia dele. E saiba você que antes de você cumprir o propósito de Deus para a tua vida, você vai ter que enfrentar os seus medos. É natural ter medo de serpente. E Deus está dizendo para você: sabe aquilo que você tem medo? Você vai ter que encarar cedo ou tarde. E isso tem que ser hoje, isso tem que ser agora, porque Deus quer te usar hoje, Deus quer fazer um reboliço hoje na tua vida, Deus quer quebrar as cadeias hoje, Deus quer virar a página do indivíduo que está lá quietinho, achando que Deus não tem mais nada para ele. E Deus está dizendo: começa hoje o dia da virada na sua história, amém? Quantos creem, diga eu creio em nome de Jesus. E aí Deus falou: Moisés, pega a cobra de novo. Provavelmente Moisés deve ter ido para pegar pela cabeça, né? Mas Deus falou: não, você vai pegar a cobra pelo rabo. Por que as pessoas, quando vão pegar uma serpente, vão para a cabeça? Como é que é? O que acontece se você pegar a serpente venenosa pelo rabo? Ela te pica, ela te morde. Mas Deus falou: você vai pegar pelo rabo. Querido, Deus muitas vezes manda você fazer coisas loucas. Não tente conduzir a sua vida simplesmente querendo fazer as coisas de acordo com a tua razão, porque a tua razão não vale nada. Eu já aprendi uma coisa: todas as vezes que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, eu nunca acertei do jeito que Ele ia fazer.
Eu tento, prometo para você que eu tento, eu fico conjecturando, não passo nem perto. O que Deus quer que você saiba é que Ele é Senhor. A única coisa que eu tenho que fazer é obedecer. E a Bíblia diz que Moisés obedeceu, foi e pegou a cobra pelo rabo. Só que a cobra não mordeu ele, né? A cobra voltou a ser um cajado. Por que será que Deus mandou ele fazer isso? Eu acho que tem algo por trás disso também. É como se Deus estivesse falando: olha, você viu o sobrenatural? Você viu algo que vai maravilhar, isso vai maravilhar todo mundo, mas eu quero que você lembre que isso na verdade é só um cajado. Ou seja, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Às vezes você pode ser instrumento de Deus para uma cura, às vezes eu prego que eu volto para casa e falo: Deus me usou demais hoje, até eu fico, meu Deus. Aí o Espírito fala: fica quietinho, você é vaso de barro, é só um vaso bem mequetreque, para que a excelência do poder seja de Deus. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus vai usar o teu cajado, vai fazer o sobrenatural. E queridos, Deus usou demais aquele cajado, viu? Quando Moisés levantava, as pragas aconteciam. Quando Moisés levantou, o mar se abriu. Mas Deus quer que Moisés se lembre que aquilo é só um cajado e que quem está operando é Deus que está por trás. Amém, queridos? Então eu quero que você saiba que o Espírito de Deus que habita em você hoje é aquele que realiza o poder na tua vida agora. Você não vai ter que voltar a ser o que você era. Você vai ter só que se deixar usar. E o que você tem na mão é muito pouco, é o suficiente para Deus. Aliás, Deus adora usar madeira, né? Quando eles chegaram, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram num lugar que não tinha água. Depois de 3 dias o povo começou a reclamar. Tinha um lugar com águas amargas. Tem alguém que chama Mara aqui? Tem que perguntar para não dar fora, né? Pois é, aquele lugar, as águas eram amargas. E no hebraico, amargo é Mara. Então não deu o nome de Mara para ninguém, dos seus filhos, nem seus netos. Você quer uma pessoa alegre, não uma pessoa amarga. Moisés chegou e jogou um pedaço de madeira. E aquela madeira tornou as águas potáveis. Pergunta para a pessoa do teu lado: será que tem alguma ciência nisso? Será que botar madeira na água não salobra, ela vai virar potável? Diga não. Diga: o que aconteceu ali é o sobrenatural. E Deus quer que você entenda que Ele usa o nada e com o seu sobrenatural Ele faz um milagre acontecer na tua vida. Amém ou não? Assim como água, você pode fazer o que quiser, que água nunca vai virar vinho. Mas nas mãos de Jesus vira. Diga à pessoa do teu lado: aquilo que você tem na mão, nas mãos do Espírito Santo, vira o sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus você recebe isso. Querido, você vai sair daqui hoje transformado, porque a palavra de Deus vai transformar o teu coração hoje. Eu declaro em nome de Jesus. Amém? Diga: o poder do agora. Diga: eu posso experimentar o melhor de Deus hoje. Simplesmente porque o Espírito está na minha vida. Amém? Primeira razão porque nós podemos provar o poder de Deus agora é porque Jesus já consumou a sua obra. A segunda razão é pelo fato de que o Espírito Santo habita em nós agora. Diga para a pessoa, diga: hoje Ele está em você. A terceira razão é porque nós podemos exercer algo que tem poder extraordinário, que se chama fé. Essa palavra tão pequena é muito poderosa. Eu vou usar uma figura monetária para você entender o elemento temporal. Diga assim: o passado
é um cheque descontado. O futuro é uma promissória. Digo, presente é cash, é dinheiro vivo. Você está me entendendo? O presente é um presente que Deus nos deu. Quando virou o dia, a meia-noite, o ontem nunca mais vai voltar. Ah, se eu tivesse feito... Não, querido, não adianta fazer esse tipo de comentário, porque você não vai fazer mais. A oportunidade que passou é o cavalo que passou arriado, você não montou. Mas Deus é um Deus de graça, porque você tem um hoje. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, o passado já foi, mas eu tenho hoje para agir segundo a vontade de Deus e provar o melhor vinho de Deus para o agora. Amém. E a fé faz isso. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nota que aqui nós temos uma relação de coisas aparentemente opostas, paradoxais. Esperança fala de quê? De futuro. Esperança qualquer um pode ter, até o ímpio. Mas fé, só quem tem Jesus tem. A fé que é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. É agora, eu posso ter agora. É por isso que a Bíblia diz, se você crer, ainda que a tua fé seja pequena como um grão de mostarda, você vai dizer, esse monte sai e lança-te o mar. E assim será feito. É por isso que a Bíblia diz que quando eu tenho fé e eu oro com fé, as coisas que vão acontecer, já aconteceram. Vai lá para Marcos capítulo 11, você vai ver que quando eu exerço fé, o futuro é colocado num verbo no passado. Porque a fé é para o agora. Ainda que aconteça lá no futuro, ela já opera hoje. Quem aqui já aceitou Jesus como seu Salvador? Sabe o que a Bíblia diz? Não é que você terá a vida eterna. Quem crê em mim, tem a vida eterna. Tem. Olha para a pessoa do lado, cutuca ela, fala assim, eu já estou na vida eterna. Amém ou não? Eu já estou na vida eterna. Diga, não tem volta. Eu estou marcado, selado, comprado, lavado pelo Espírito Santo de Deus e pelo sangue de Jesus. Amém? Quem crê tem a vida eterna. A fé é igual para qualquer área. Só que os crentes têm fé para crer que Jesus perdoou os seus pecados. E por isso são salvos. Porque se o indivíduo ficar, será que salvou mesmo? Não foi salvo. Às vezes as pessoas olham para a gente e acham que a gente é metido. Que cara petulante. Tem certeza de salvação? Tem absoluta. Porque a minha salvação não depende do que eu faço, depende do que Ele fez. Isso se chama graça. Amém ou não? Aleluia. Aplauda o Senhor, diga eu creio. Mas a fé, querido, vale para todas as áreas da nossa vida. Não vale só para a salvação. E quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, fala de homens que provaram o poder do agora, em circunstâncias absolutamente adversas. O primeiro que ele cita é de Abel. Pela fé, Abel teve a sua oferta aceita por Deus. E melhor que a de Caim. Do conceito judeu, antes de Deus aceitar a oferta, Ele tem que aceitar a pessoa. E quando você lê no original, no hebraico, você vê claramente a ideia temporal. Diz que Abel, na hora certa, trouxe a primícia de Deus. Ou seja, quando ele, de alguma maneira, teve lucro da sua área, ele era um pastor de ovelhas, na hora certa ele apresentou para Deus a sua oferta. E a Bíblia diz que Deus aceitou primeiro a Abel e depois a sua oferta. Mas o texto diz que passando algum tempo, vem Caim, provavelmente esbaforido, trazendo a sua oferta. O erro de Caim, antes de mais nada, foi um erro de timing.
Porque ele não deu o primeiro lugar para Deus. Então Deus rejeitou primeiro a Caim e depois a sua oferta. Mas o texto diz que pela fé, o futuro dele, aos olhos dos homens, foi horrível, porque ele morreu. Mas misericórdia, esse homem vai andar na eternidade. Esse foi o primeiro que adorou. Adorou como um pecador que chegou, porque ofereceu o cordeiro que derramou sangue, apontando para Jesus. A segunda figura, o segundo herói de Hebreus capítulo 11, é Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Diga assim, andava. O texto está traduzido como andou, mas no hebraico é andava, constantemente. Enoque entendeu uma coisa, que ele podia andar com Deus hoje. Então Enoque levantava de manhã e naquele dia ele tinha comunhão o dia inteiro com Deus. Hoje, agora. No dia seguinte, mais uma vez ele andava. Ele não tinha nem ideia do que ia acontecer no futuro dele. E Deus falou, Enoque, vamos combinar um negócio aqui. Você é muito chegado, rapaz. Você é muito brother. Você é muito próximo. É o seguinte, eu não vou deixar mais você aí. Vamos embora lá para o céu. E ele foi trasladado. Enoque é um tipo da igreja que vai ser arrebatada sem passar pela morte. O futuro dele ele não sabia, ele sabia do presente. E no presente ele escolheu andar com Deus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, hoje eu vou tomar uma decisão aqui, de viver o presente. Os homens dizem que as pessoas de visão veem o futuro. Uma vez eu vi uma pregação do indivíduo falando assim, eu vi o futuro e resolvi morar lá. Coisa mais idiota do mundo. Não, o futuro pertence a Deus. Eu vou viver no presente, porque o presente é aquilo que Deus me deu. E o melhor de Deus está agora na minha vida, amém? O futuro não te pertence, Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Querido, o passado está sepultado. O futuro está no ventre de Deus. O presente é o que Deus te deu para você interagir, ser instrumento de transformação, ser vaso de barro, mas deixar a glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Os homens de fé, leia lá Hebreus 11, todos eles viveram no presente, sem se preocupar com o futuro. E por isso foram tão usados. Eu não tenho certeza do amanhã. Pode ser que esse seja o último culto da minha vida. Pode ser que esse seja o último culto da sua vida. Ai, está amarrado. Querido, eu aprendi uma coisa, não adianta se amarrar o que Deus decidiu. O máximo que você pode fazer, pelo amor de Deus, Senhor, por misericórdia, muda o teu decreto. E Deus pode mudar. Pode, foi assim com Ezequias, amém ou não? Isaías foi lá para a cara dele e falou, olha, arruma a tua casa que você vai morrer. Isaías foi embora e ele começou a brigar com Deus. Não, eu não quero morrer, eu quero viver mais. E a Bíblia diz que antes dele sair do palácio, o Espírito falou para Isaías, pode voltar, porque eu mudei tudo. Mas não adianta querer amarrar Deus, querido. Deus é soberano. Diga, Deus é soberano. Mas Ele é bom também. Por isso que eu tenho que viver o presente, viver o melhor de Deus, aproveitar o máximo daquilo que Ele está me dando, porque o futuro, Ele é bom e Ele está reservando algo que é ótimo para mim. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Glória a Deus. Creia no Senhor. Deixa Ele te usar. Jesus tem o melhor para você ainda hoje. Jesus tem o melhor para você hoje, até agora. A quarta razão, porque eu posso experimentar o poder de Deus agora, é porque Jesus está comigo.
está conosco. Mateus 28:20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Jesus está dizendo? Que Ele está conosco quando? Todos os dias, diga hoje, agora, Ele está comigo. Você já reparou como a gente tem a tendência de esperar o pior? A Bíblia diz que certa vez Jesus estava orando e os discípulos de madrugada foram pescar, porque a pescaria ainda hoje em Israel se faz durante a noite. A madrugada é a hora do povo ir para os barcos e pescar. E a Bíblia diz que veio uma tempestade, um vento poderoso contrário, e o barco era açoitado pelas ondas. E os discípulos começaram a ficar apavorados. Porque se ali eles caíssem, o Mar da Galileia tem profundidades de 80, 100 metros. Mesmo que eles fossem nadadores bons, com aquele vento, com aquelas ondas, eles iam morrer. E de repente, eles veem ao longe Jesus vindo, andando sobre as águas. Eles andavam com Jesus, já tinham visto Jesus fazer todo tipo de milagre, e eles gritaram o quê? É um fantasma. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: por que é mais fácil acreditar em fantasma do que Jesus vindo para te salvar? Você já reparou? Fulano recebe uma notícia de uma enfermidade e fala: vou morrer. Alguma situação acontece na tua empresa e fala: vou quebrar. E o camarada, ele não só pensa, ele decreta. Deus quer mudar isso na sua vida. Deus quer usar a tua língua para adorar. Deus quer usar a tua língua para profetizar. Deus quer usar a tua língua para glorificar a Deus na hora da dificuldade. Você pode dizer: Senhor, eu não sei de onde vem, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei de uma coisa: é Jesus que está vindo para me salvar. Não é o fantasma que vem me assombrar, é Jesus que vem para me salvar. Amém? Não tem nada a ver com alma, tá? Porque a alma vai continuar gritando. Tem a ver com você deixar o Espírito de Deus ministrar fé ao seu interior. O que fez com que aqueles discípulos amedrontados, porque Pedro era o gargantão, Pedro é o indivíduo impulsivo, é aquele que era apaixonado por Jesus, mas Jesus, quando falou: olha, eu vou para Jerusalém, vou morrer. Ah, Jesus, comigo aqui, mas nem a pau. Vou com o Senhor até o fim. Jesus falou: Pedro, hoje ainda, antes que o dia acabe, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. De jeito nenhum. E a Bíblia diz que ele negou 3 vezes. E quando o galo cantou, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e ele chorou. Pedro é o que nós somos. Quantas promessas que a gente não cumpre, quantos votos que a gente quebra. Você precisa do Espírito de Deus hoje na tua vida para te ajudar a cumprir aquilo que você deseja, mas é incapaz de fazer. Querido, a hora de abandonar as drogas é agora. A hora de abandonar o pecado é hoje. A hora de se reconciliar com a tua esposa, com o teu marido é hoje. A hora de você fazer o que tem que fazer é agora. Porque Deus está com pressa de fazer coisas extraordinárias. E enquanto você não se dispuser a deixar Ele atuar na tua vida, Deus não vai poder fazer na tua vida. Pare de ficar vendo fantasma. Quem está vindo na sua direção é Jesus. E Ele prometeu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não é moleque para mentir. Ele é o Senhor dos senhores. Ele não é moleque para trazer uma palavra de promessa e não cumprir.
É você que tem que dizer, Senhor é o Senhor mesmo, então me manda ter contigo. Porque o pessoal mete o pau em Pedro, né? Porque Pedro andou, foi lá, e depois descreu e afundou. Querido, qual foi o único que teve que falar? É o Senhor mesmo, me chama que eu vou. Foi o Pedrão. E andou sobre as águas, e o sobrenatural deu uma amarelada e começou a afundar. Mas a mão de Jesus estava ali perto. Se você não se lançar na fé, você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é hoje para a tua vida. Eu não sei qual que é o teu problema. Eu não sei qual milagre que você precisa, mas eu sei que Jesus sabe. E eu sei que Ele tem uma porta aberta para você, porque você é filho dEle. Agora, nós temos que aprender que o chamado de Deus para nós é andar no sobrenatural, e que nós temos que obedecer, e não andar pelo que sentimos. Porque quando obedece, você pega na cobra pelo rabo e ela volta a ser um cajado. Você anda sobre as águas e você experimenta o sobrenatural de Deus, amém? Sabe, querido, a visão do mundo, somewhere over the rainbow, em algum lugar além do arco-íris está a minha felicidade. A sua felicidade não está além do arco-íris. Sua felicidade está aqui agora. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, a tua felicidade está aqui agora. Porque o vinho que Deus tem para você é o melhor. Agora. Amém. Você pode não saber, pode estar vivendo um momento que a água está, que o vinho acabou e que você só tem a água, mas você pode dizer para Deus hoje, Deus, aonde está o vinho sendo transformado pela água? Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Deus é eterno. Ele é imutável. O inimigo quer que você olhe para você e diga, eu sou um barro. Mas Deus está querendo que você olhe e veja, puxa, apesar de ser barro, olha a glória de Deus na minha vida. O inimigo quer que você olhe para as circunstâncias e veja o vento contrário e as ondas açoitando. E Deus quer que você diga, Senhor, eu vou viver hoje o teu melhor. Porque quando acontecer um milagre, eu vou dizer, eu já sabia. Porque tem gente que só se alegra quando o milagre acontece. O mais lindo não é de Deus fazer o milagre, é Deus fazer o milagre na minha vida. E se Ele faz na minha vida é porque eu sou importante. Ele quer fazer na tua vida. Diga para a pessoa do teu lado, Deus tem um milagre para você. Hoje. Diga em primeiro lugar, porque Jesus já completou a obra. Diga em segundo lugar, porque o Espírito Santo habita em mim. Diga em terceiro lugar, porque pela fé eu posso me apropriar das coisas que eu não enxergo. E em quarto lugar, porque Jesus é meu companheiro. É meu companheiro de vida. Amém? Sabe, querido, no Velho Testamento, na época da lei, Deus falava assim, eu quero que você ande comigo. Mas na época da graça, Deus fala, eu ando com você. Sou eu que vou me meter nas tuas coisas. Sou eu que vou caminhar o teu caminho. Sou eu que vou andar pelas tuas trilhas. E você nunca vai estar sozinho. Deus quer que você hoje possa beber do melhor vinho. O melhor vinho que Ele guardou para agora. Não deixe o diabo roubar a tua alegria no presente. Porque está se lembrando das coisas que você já teve ou já viveu no passado. Não deixe o diabo roubar a sua alegria no presente. Porque você olha para o passado e vê os seus erros, e ele é ótimo acusador.
Mas melhor do que o acusador é o seu advogado de defesa. É o Paráclitos, é Jesus, é aquele que se coloca ao seu lado para interceder por você diante do Pai, amém? Não deixe o inimigo roubar a tua alegria no presente, por causa dos medos e o pavor do futuro. Nós vamos mudar o discurso, nós não vamos dizer o melhor de Deus está por vir. Nós vamos dizer o melhor de Deus já está agora, é agora na minha vida, amém? Porque tem gente que fica esperando o futuro e não vive o presente. Hoje é o tempo que Deus está te dando para adorar ao invés de murmurar, para crer ao invés de duvidar, para obedecer ao invés de se rebelar. É hoje. Você não sabe do futuro. Qualquer que seja ele, diferente dos seus planos, é o melhor para a tua vida. Mas nós seremos avaliados um dia, quando estivermos diante do tribunal de Cristo, pelo hoje. Não pelo ontem e tampouco pelo amanhã. É hoje. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, neste momento vem tocar no fraco, para que ele seja forte. Neste momento vem tocar no doente, para que ele seja curado. Neste momento vem tocar nas cadeias, para que elas sejam quebradas, cadeias da mente, cadeias da alma, cadeias do corpo, em nome de Jesus. Levanta um exército para transformar a história do Brasil nesses dias. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, porque somos vasos de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Põe a mão na sua vida e diga: eu sou de barro, o que eu tenho na minha mão é só um cajado, mas o Espírito de Deus está em mim. Hoje eu saio daqui livre, cheio de fé, de coragem, para enfrentar todas as batalhas, e pela fé eu já tomo posse da tua vitória, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida familiar. Eu recebo a unção do Espírito de Deus para transformar o meu eu. A minha mente vai ser transformada. Agora eu vou provar o poder de Deus. Hoje meus olhos estarão no futuro, crendo no presente, aquilo que o Senhor já vai realizar hoje. O melhor do Senhor começa hoje na minha vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Aplauda o Senhor, meu querido. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Deus não quer que você ande pelo que vê. Deus não quer que você tente entender como Ele vai fazer. Não procure entender, que você não vai conseguir. Que o que Ele vai fazer é igualzinho transformar um pedaço de pau numa cobra. O que Ele vai fazer é igualzinho transformar água em vinho, e vinho bom. O que Ele vai fazer para te livrar das tormentas é andar sobre as águas. Você não precisa saber de tudo que está no futuro, e tampouco saber dos livramentos que Ele te deu no passado. O que você precisa saber é que Ele está com você. Essa é a única coisa que Deus pede de você. É o hoje. O hoje é o que te cabe. Então diga: Senhor meu Deus, ajuda-me a ser obediente, porque fé é obediência. Fé não é sentimento, fé é obediência. Hoje eu tomo a decisão de abandonar
os pecados que te magoam, de tomar a decisão de dizer sim para ti, mesmo quando eu não entendo, porque hoje eu entendi que chegou a hora de, neste tempo, só levantar uma igreja transformadora, não com balela, nem com discurso teológico, mas com o poder de Deus, que vai transformar o ambiente. Eu entendi hoje que eu sou portador de vida num ambiente de morte, que eu sou portador de graça num ambiente de condenação, sou portador de paz num ambiente de guerra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo, o Senhor está em mim. Por isso hoje eu te agradeço, porque eu vou começar uma nova vida, onde o teu poder se manifesta agora, e eu vou curtir o hoje, por aquilo que eu sei que o Senhor vai completar. Amém, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, levante a mão para o céu. Uma pessoa que entende o que é estar no propósito de Deus é imparável, é irresistível. Querido, se você estiver cumprindo a vontade de Deus na tua vida, nem todo o arsenal do inferno vai te matar. Deseja estar na vontade de Deus. Se o diabo te disser que você não é competente, que você não consegue, você fala: é verdade, sozinho eu não consigo. Eu sou de barro mesmo, diga se eu sou de barro mesmo. Mas quem me chamou é o oleiro. Se eu quebrar, ele quebra mais e faz de novo. Você está me entendendo? Este é o povo que transforma. Satanás está querendo roubar a mensagem do amor, querendo colocar na nossa boca um discurso de ódio. Satanás está querendo roubar a mensagem do Evangelho. E é uma pena que tem pastores aí na internet falando mal de outros. Eles não estão falando mal dos outros, estão falando bem de si mesmos. Estão falando mal da noiva de Jesus. Querido, não seja você portador da mensagem de Satanás. Só tem um que pode julgar, e ele não veio para julgar, mas para salvar. O que eu posso fazer diante de toda essa parafernália que está acontecendo, eu posso viver o Evangelho e deixar Deus me usar com um poder que o mundo nunca vai poder copiar. O diabo pode copiar uma cura, o diabo pode copiar até os dons do Espírito, mas ele não pode copiar o amor, a graça, o perdão. O diabo não pode copiar a alegria de ser de Jesus. Se você tem consciência da dívida que foi paga por você, você é incapaz de cobrar do outro, muito menos. Você é incapaz de odiar, porque você é fruto do amor. Querido, este Deus que enviou o seu Filho Jesus está no trono, e Ele ainda quer usar a sua igreja para brilhar, para que os nossos olhos, a nossa boca, as nossas atitudes hoje falem muito alto que há uma solução para essa nação e para esse mundo que é Jesus. Feche seus olhos e põe a mão no seu coração. Que graça maravilhosa, Senhor. Que graça maravilhosa. Nós não merecemos e jamais mereceremos. Que graça maravilhosa. Que amor incompreensível.
E que consolo poderoso, Espírito de Deus, Senhor da nossa vida, Paráclitos, advogado, quem nos exorta, quem nos edifica. Queremos andar na tua presença, queremos ser cheios de ti, queremos nos esvaziar de vaidade, dos nossos achismos, das nossas ideologias, da filosofia humana. Queremos viver o teu sobrenatural, como igreja, como a igreja primitiva, que transformou o mundo daquela época. Queremos viver hoje, de maneira a transformar, a começar por nós, nossa família, nossa cidade e toda a terra. Em nome de Jesus.